Ou então agora, nesse momento, a gente já fez o nosso somador de 4 bits e a gente precisa fazer o nosso subtrator. A questão é, será que a gente precisa fazer um circuito novo que subtrai ou a gente consegue usar o somador para subtrair, né? A gente faz uma adaptaçãozinha ali e ele faz a soma. Será que dá para fazer isso? Sim, dá, né? Com certeza dá. Aqui a gente não vai dar muitas teorias, né? Ficar dando teoria de como chegou-se nessa solução. Já vou mostrar só a solução. A nossa questão aqui é mais prática, então vou mostrar a solução para vocês, tá? E aí depois a gente vai implementar e vamos ver se vai dar certo mesmo, tá? Vamos ver com nossos próprios olhos, né? Vamos dizer assim. Mas antes de a gente partir propriamente pro circuito, a gente tem que entender como se dá uma subtração de números binários. Bom, números binários ele tem uma propriedade bem interessante para a gente subtrair números, que é chamado de complemento de 2, tá? Então antes de a gente sair fazendo o circuito, a gente tem que entender essa forma aqui de subtração, complemento de 2, tá? É um processo desenvolvido para a gente fazer subtração de números binários, que é bem simplesinha e por ser simples dá para a gente fazer bem fácil com transistores, tá? Como é que acontece isso? Bom, vamos supor aqui 1001, vamos colocar aqui um número de 4 bits, né? O nosso somador é de 4 bits. E vamos querer subtrair, por exemplo, 110. Isso aqui seria em decimal, seria 9, né? E esse seria 6. Vamos fazer essa conta aqui, 9 menos 6. Como que a gente faz esse complemento de 2? Como que funciona isso? É muito simples. O número positivo, a gente mantém ele, a gente não mexe nele, tá? Ele continua do mesmo jeito. E o número que a gente tá negativo, né, que a gente está subtraindo, a gente inverte bit a bit. Lembrando que aqui a gente tem o número 0, porque a gente tem o somador vai entrar 4 bits, tem que entrar 4 bits, não dá pra gente pôr 3, tem que ser 4. Então onde não tem número aqui seria um 0, né? E aí agora a gente aplica o complemento de 2, ou seja, a gente inverte o número de 1 a 1. Então onde é 0, né, ele vai virar 1. E onde é 1 ele vira 0. Então aqui é 0, 0, 1. E ele vira positivo. A gente faz uma soma com ele. E além disso, né, a gente tem também que somar 1. Que na verdade esse aqui se chama complemento de 1. E aí quando a gente soma, ele vira o complemento de 2, tá? Só pra gente saber direitinho o que a gente tá fazendo, tá? E aí agora é só somar, ó. 1 mais 1, quanto que dá? 1. Então vai 1 aqui e vai 1 aqui. E aqui é 1, 0, 0 dá 1, 0, 0 dá 0, 1 e 1 dá 0, 1. Vai 1, né? 1, 0, na verdade, né? E dá 1. Aí aqui tem 5 bits, o último bit a gente descarta, então a nossa resposta é essa aqui. E se a gente for ver bem, o 1 que é? 3. Aí, ó, 9 menos 6, e a gente conseguiu o complemento de 2 fazer 3. Então, com o nosso somador a gente consegue fazer uma subtração, porque a gente transformou, acabou de ver aqui que dá para fazer uma subtração com somas, né? Em números binários, pelo menos dá pra gente fazer isso. Uma propriedade bem interessante, né? Então isso aqui é muito legal pra gente aplicar lá no nosso circuito. Vamos fazer isso aí, tá? Só uma observaçãozinha que eu vou fazer, mas não agora, que eu vou fazer depois que a gente montar o circuito, ver que ele tá funcionando nesses casos aqui, né? Porque tem. E se a gente quiser fazer, por exemplo, fazer 6 menos 9, né? Que daria menos 3, números negativos. Bom, isso aí a gente vai deixar na expectativa. Eu vou fazer uma explicação um pouco mais detalhada lá pra frente, tá? Por enquanto, vamos nos contentar com isso aqui. Para não ficar muito complicado por enquanto, né? Vamos ver se isso aqui funciona, pelo menos. Bom, então, aqui vocês devem estar pensando assim, então é fácil, né? Se a gente tem que pegar um número e inverter, 1 a 1, é só a gente colocar uma inversora ali, né? Ali no nosso somador, vamos supor que aqui temos o somador, ó. Somador, né? E então a gente entra um bit, um bit não, né? Não é um bit, né? Um número normal, que seria o positivo, e o número invertido, né? Que seria o negativo. Vai sair aqui, depois a gente dá um jeito de somar 1, né? E aí aqui vai sair nossa subtração. Bom, realmente isso funciona, tá? Mas o problema é que
Não tem como desativar essa porta aqui inversora. Como que a gente vai desativar? Porque a intenção nossa é fazer um bit de controle, né? Que é fácil, por exemplo, um botão. O usuário aperta um botão e ele faz a subtração. A gente libera o botão e ele faz a soma. Ou ao contrário, né? Aperta o botão, ele faz a soma e solta, ele faz a subtração. Com a inversora não dá pra fazer isso, porque o nosso somador virou uma subtração, né? A gente teria que fazer uma gambiarra, dar um jeito de injetar o número por aqui. Não, vai ter um jeito muito mais fácil que já é estudado, usando uma porta lógica ou exclusiva. Nossa tão amada porta ou exclusiva. Ela é chata de soldar, mas ela é muito legal, tá? Vamos lembrar da tabela verdade da porta ou exclusiva? Ó, eu vou colocar aqui A e B, mas a gente pode chamar aqui de o A, por exemplo, de controle, né? Um bit de controle. Esse já tudo vai fazer sentido. E esse aqui, o bit, tá? Bit, que a gente vai colocar um a um, né? Aqui entra um bit só, né? No somador aqui. Então a gente vai pegar bit por bit aqui e vai entrar no somador, invertendo ele. Porém, com um controle, que a porta short vai deixar a gente fazer. Então vamos colocar aqui o controle 0, 0 e 1, tá? Que seria o botão, o usuário apertando o botão ou soltando o botão. E aqui a combinações de bits que a gente pode ter, de 0 e 1, tá? Se a gente observar como é que é o exclusivo, aqui, deixa eu fazer o contrário aqui, né? Vamos fazer o contrário. 0, 1, 0, 1. 0 com 0, ele vai dar 0. 0 com 1, ele vai dar 1. 1 com 0, ele vai dar 1. E 1 com 1, ele vai dar 0. Então, se a gente observar bem, ó, separar aqui o nosso controle, tá vendo? Ó? Nessa parte aqui, ó, 0 com 0, ele manteve o nosso bit. E aqui, ó, 1 com 1, ele manteve. Então, ele não inverteu. Certo? E aqui, ó, quando o nosso bit é 0, a saída é 1. E quando o nosso bit é 1, a saída é 0. Então, ele inverteu. Inverteu. Isso quer dizer que a porta lógica ou exclusiva, né, ou a short aqui, vamos pôr a short, com um bit de controle, a gente consegue fazer, né, com que o nosso bit de entrada ele inverta ou não. Se o nosso bit de controle for 0, o nosso bit ele passa direto, e se o nosso bit de controle for 1, ele inverte o nosso bit. Então a gente já resolveu esse problema da inversora que a gente não consegue ativar e desativar. Com uma porta short, a gente consegue ativar e desativar a soma. Que a soma e a subtração, que é simplesmente inverter ou não o número, depois soma 1, né? Aqui a gente tem o controle, ó, controle, e aqui a gente tem o nosso bit. Pronto, problema resolvido. A gente substitui a inversora por uma porta short com bit de controle e aí a gente consegue somar ou subtrair com o mesmo somador. É só a gente colocar as portinhas short lá na entrada de um lado do somador, né? O somador aqui tem duas entradas, uma delas vai o short e a outra não. Então vai ficar, no resumo, vai ficar assim. A gente tem o somador, aqui a gente tem o bit, e aqui a gente tem uma porta short. Aliás, aqui a gente tem o bit positivo, né? Aqui é o bit positivo, e aqui a gente tem o bit que a gente vai querer que seja positivo ou negativo, apenas fazendo o nosso controle. Se o nosso controle for 0, ele faz a soma, porque quando o nosso controle é 0, ele não inverte, então ele faz a soma. E quando o nosso bit de controle for 1, ele faz a subtração, porque ele inverte o nosso bit. E aí agora a gente vai dar uma forma de somar 1, tá? Deixa só eu apagar aqui. Bom, voltando, como que a gente vai fazer então esse mais 1? Tem que ser uma forma fácil, né? Que não adianta também a gente fazer toda essa automatização, né, para inverter o número ou não e ter que fazer uma outra soma, voltar
voltar a resposta do complemento de 1 para lá, depois somar 1 para sair o resultado certinho. Não, existe uma forma bem prática de fazer isso, tá? Lembra, se vocês forem verem lá o segundo episódio, né, que eu fiz o anterior, né, que eu fiz os 4, a pilha, né, de somadores, de 4 somadores para dar 4 bits. Eu fiz 4 somadores completos, lembra? 4 somadores, 3 somadores completos, né? E a minha ideia era fazer nesse último aqui um meio somador, só para a gente lembrar como é que funciona, né? O meio somador, qual que é a diferença do somador completo e do meio somador? O somador completo, ele tem um recurso, né, lá no circuito, de vai 1. Ou seja, quando a gente está fazendo a nossa soma lá, né, que deu, por exemplo, 1 com 0,1, por exemplo. 1 mais 1 dá 0,1, né? 1, 0. E o 1 ele vai 1. Esse vai 1, ele entra na soma do próximo número. Então, o somador completo ele tem um recurso físico, né? A gente soldou os transistores, que faz com que esse vai 1 ele saia do somador anterior e ele entra no próximo somador e some esse vai 1. Então, se esse somador completo ele está esperando do, do outro bit um vai 1 para ele somar, então se a gente simplesmente trocar esse meio somador aqui por um somador completo, que é o completo, ele vai ficar esperando um mais 1 aqui, certo? Porque quando a gente faz uma soma, nunca a gente vai ter um vai 1 aqui, né? Ó. A gente nunca vai ter um vai 1 porque a gente não tem conta aqui e não vai existir esse vai 1. Mas se a gente colocar um somador completo, a gente pode simular um vai 1 da subtração. Então a gente coloca um somador completo, que ele fica esperando um número aqui, que pode ser o 0 ou 1, né? Ele sempre vai somar o 0 ou 1. E se for uma soma, não existe vai 1, tá vendo? Ó? Nunca que a gente vai ter um vai 1 na primeira conta, né? A gente não fez conta anterior para exceder o 1. Então, a gente sempre coloca aqui 0. E quando a gente estiver fazendo subtração, que a gente precisa fazer o vai 1 do complemento de 2, a gente coloca esse bit como 1. Então a gente estimula como se tivesse vindo um número vai 1 anterior para entrar lá no primeiro somador. Tá vendo? E é assim que a gente faz o mais 1 do complemento de 2, através do vai 1 no primeiro somador. Com a soma não existia, com a subtração a gente pode usar ele para simular aquele mais 1 do complemento de 2. Por isso que a primeira versão eu fiz com meio somador, eu até comentei que eu ia fazer com meio somador, e depois mudei de ideia, fiz um somador completo, porque eu já estava prevendo que eu ia precisar desse vai 1 quando fosse fazer a subtração para fazer o complemento de 2. E é tudo muito, muito bonito, dá tudo muito certo, porque na soma, lembra o nosso bit de controle aqui, ó? Ó, na soma, nosso bit de controle é 0, que não inverteu. E quando a gente vai fazer a subtração, o nosso bit de controle é 1. Quer dizer, a gente já pode usar o próprio bit de controle para entrar no carry in, né? No vai 1, né? Do primeiro somador, no espera 1, na verdade, do primeiro somador. A gente coloca o bit de controle e ele já soma o bit de controle. Então fica tudo muito certinho, tá? E como que a gente vai, resumindo aqui, como que a gente vai fazer o circuito? Deixa eu pegar aqui uma nova aqui, né? Uma nova layer pra gente resumir tudo bonitinho, né? Vou colocar um zoom aqui, ó. É muito simples. A gente tem o nosso somador. Primeiro somador, aqui a gente tem o carry out, né? O vai 1, né? Que seria o carry out do último. Que é o estouro de soma, que a gente já viu no capítulo anterior, né? Já expliquei isso aqui. E aqui, todos eles são somadores completos. Então, aqui a gente tem o vai 1, que é o excedente da soma dessa soma aqui, né? Se aqui a gente estiver fazendo, por exemplo, 1 mais 1, a resposta do nosso somador vai ser 0 e o vai 1 vai ser 1.
Aí você tem o segundo somador aqui, que pode ter um excedente também, que nem no caso anterior. E esse aqui é a mesma coisa, pode ter um excedente no caso anterior. E aqui a gente tem nossas entradas. Então, um dos números vai ser positivo. Claro, a gente não vai conseguir fazer uma soma de dois números negativos com esse nosso circuito. Até daria para fazer, tá? Mas a gente vai fazer um positivo e um negativo. Então, aqui a gente pode colocar o nosso número positivo, tá? Entrando direto. O número positivo não precisa de tratamento. Então, a gente vai colocar aqui ó, o número positivo. E aqui a gente vai colocar a nossa porta shore. Nossa porta shore também tem duas portas aqui, né? Vamos desenhar aqui rapidinho. O meu desenho fica um pouquinho torto, mas dá para entender, tá? Aqui, ó, porta shore, ela vem ligada aqui. E aí aqui a gente entra o nosso número, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do controle do usuário, que vai ser esse aqui. Vou colocar esse aqui, ó. Então aqui vamos por aqui, ó, ou soma ou subtração. E aqui a gente entra o nosso número tratado, vamos dizer assim, né? Que seria ele invertido ou ele natural. Natural faz a soma, invertido faz a subtração. Mas esse aqui, a gente ainda tem que colocar mais uma coisinha aqui no nosso circuito, que é o mais um, né? Lembra, complemento de 2 tem o mais um, a gente não pode esquecer dele. Então o que a gente faz? Muito simples, a gente pega daqui ó, o nosso bit de controle, aqui ó, e coloca no vai 1. No vai 1. Então quando for soma, o nosso vai 1 ele vai ser 0, ou seja, não vai somar nada. E quando ele for subtração, o nosso vai 1, que é o bit mais o que é o bit de controle, ele vai entrar aqui como 1, então ele vai somar. Controle. Que nem ele faz aqui, ó. Vai 1, ele entra aqui e soma, vai 1, entra aqui e soma. Aqui também, ele fica, um vai 1 fica esperando. Então é isso aqui que a gente vai montar, tá? Então, agora o que restou pra gente? Colocar a mão na massa, soldar esses porta-shores, que vai ser bem, bem gostoso soldar porta-shore, é uma delícia, mas o resultado vai ser compensador. Então, vamos lá, vamos deixar de papo e vamos pôr a mão na massa aí e vamos ver se vai funcionar bem. Aí uma coisa também, eu vou usar o meu lote de transistores novos, tá? Porque eu não vou ter... eu não fiz a contabilidade, eu tenho muito poucos transistores aqui e talvez eu não tenha transistor suficiente para fazer as portas Shore. Então, eu vou começar num lote novo para não misturar os lotes, tá? Porque de repente eu posso ver que esse lote aqui tá começando a dar muito problema, então aí a gente já fica esperto, tá? Se a gente misturar os transistores, a gente não sabe se transistor velho que deu problema desse lote, né? Ou desse novo lote. Então, pra gente ter uma rastreabilidade melhor, caso dê um problema, né? Que pode ser até que não dê problema nenhum, assim eu espero. Mas se der um problema, a gente já tem uma rastreabilidade, tá? Dos lotes. Eu vou começar agora a usar só esse lote aqui, se eu for usar o outro lote para alguma coisa mais pontual, tá? E olha só o que nós temos aqui. Finalmente terminamos de construir o nosso subtrator. Eu vou dar uma olhada aqui com vocês como que foi feito, tá? Uns detalhes. Bom, aqui tá o somador. Eu incluí aqui do lado o subtrator, que são as portas Shore, tá? 4 portinhas Shore, uma para cada bit. E aqui eu acabei fazendo um pouco diferente, que eu soldei errado, mas eu acho que até que ficou mais legal. Que os subtratores aqui, né, as portas Shore, elas ficaram de pezinhos, tá vendo? Minha intenção era ficar deitada. Então, esse conjunto ia ficar assim, ia ficar um conjuntinho porta-shore embaixo, porta-shore em cima, que nem tá aqui, né? Nesse modelinho aqui eu ia fazer. Acabei fazendo, soldando errado, né? E aí ficou desse jeito aqui, ó. Positivo aqui, não encosta aqui no negativo do outro lado, né? E o negativo aqui embaixo também não encosta aqui, ó. Ele é soldado aqui, ó. Soldado aqui, tá? Tem que tomar cuidado com esses pontos de solda para não dar mau contato. Tem que soldar bem legalzinho. O ferro de solda com potência que consegue esquentar esses dois ferros aqui, tá? Bom,
Aqui temos duas portas Shore, aqui do outro lado temos outras duas portas Shore, que ficou bem organizado até, diga-se de passagem, né? Então o que eu fiz? Eu peguei um dos números, ele vai passar pela porta Shore e o outro vai direto, tá? Esse outro então vai ser positivo, e esse aqui, que é o outro número que passa pela porta Shore, vai ser o que vai ficar negativado, tá? Então, ou não, né? Depende do bit aqui de controle, que nem a gente viu lá na teoria. E aí aqui ficou assim, ó. Desceu aqui, ele vem aqui para saída, né, da porta Shore. Então vem aqui, ó, o bit ele vem aqui do teclado, ele entra na porta Shore, aqui, ó, entra na porta Shore, numa delas aqui, ó. E aqui sai o bit, tá vendo, ó? O roxinho ele entra aqui e aí ele sai aqui. E aí ele vem pra cá, ó. E a mesma coisa acontece com o azulzinho, né? Que é o mais significativo, com o cinza e com o branco, que é o menos significativo. E aí ele entra lá na nossa soma. O outro lado ele vem aqui, ó, ele desce direto e aí ele vem pra cá só pra entrar aqui no teclado. Aqui, ó, eu acabei fazendo dessa forma, ó. Eu queria pensar do outro jeito, né? Trazer os fios por aqui, assim, né? Mas eu tive que amarrar ele aqui. Porque eu tô com medo de curto-circuito. Não ficou... Aqui as portas, tá vendo, ó? A entrada das portas, ó, é um resistorzinho, tá vendo? Ligado no resistor aqui, ó. No transistor, na base do transistor. Isso aqui, se ficar se mexendo pra lá e pra cá, se a gente deixar isso aqui solto, sem amarrar aqui do lado, deixar ele solto aqui, conforme a gente mexe aqui pra a gente movimento conjunto, pode dar curto-circuito aqui e parar de funcionar, tá? Então eu tive que fazer essa amarraçãozinha. Então eu fiz a amarraçãozinha aqui embaixo desses 2 bits e aqui em cima dos outros 2 bits, de uma forma que o resistor aqui fica esticado e não dê curto-circuito, tá? Em nenhum canto. Então aqui dentro tá fixo. Essa amarração deixou os fios aqui dentro fixo. E aí vocês vão perguntar, né? Deve estar achando estranho esse fio verde aqui. Se vocês lembram do outro... Aqui não tem nenhum fio verde, né? Ó, tá vendo? Ó? Nos bits de entrada, nem nos bits de saída. Tem esse amarelo que é o carry out do último somador, né? Que é o estouro de soma. Mas esse fiozinho aqui verde é novo, que é o fio de controle. Ele entra aqui, ó. Tá vendo? Ele entra em todas as portas Shore. Todas as 4 portas Shores. Uma das entradas é o bit de controle. Então, se esse bit ele for 1, se o bit de controle for 1, ele aplica ele vai entrar, né, fazer o Shore do bit de controle com o nosso bit de entrada. E aí ele vai sair aqui o resultado da Shore, claro, evidentemente, tá? E aí ele vai conseguir fazer a nossa subtração. E o bit de controle também ele entra aqui no carry in do primeiro somador, tá? Porque ele é o que faz o mais 1, tá? Quando a gente faz o complemento de 2, que inverte os bits do número para ficar negativo, a gente tem que somar mais 1, né? O mais 1 é esse carry in, só relembrando um pouco lá da teoria que a gente explicou, né? Isto posto, né? Tá aqui nosso conjuntinho, tá crescendo, né? Eu fiz aqui na placa, ó, aqui, ó, fiz a plaquinha. Não sei se... quer dizer, com certeza agora tem menos mau contato, né? Mas deu muito trabalho, não sei se valeu a pena, tá? Desse trabalho todo aqui que deu pra fazer isso aqui. Já tá testada, mas deu muito trabalho, turma, muito trabalho. E espero... Eu não sei se a gente vai usar muito tempo isso aqui, né? Ou se vai ser só agora pra soma, ou se a gente vai ter que... A gente pode usar pra alguma outra coisa, de repente pra ler um outro dado aí do circuito, mas enfim. Tá montadinha, deu um belo trabalho, tá testado. Eu vou pegar os bits, aqui vai ser o bit da subtração, tá? Ó, tá aqui os ganchinhos, eu vou fazer que nem eu fiz aqui, ó. Pôr o primeiro bit aqui, o primeiro número aqui, né? Os 4 bits do primeiro número, os 4 bits do segundo número. E aqui é a resposta, tá? E eu vou implementar aqui, nesse número 8, o soma ou subtração, tá? E aí pra baixo vai ser soma e pra cima subtração. E vamos ver se vai funcionar, né? Vamos torcer que sim, né?
Ó, turminha, tem alguma coisa estranha aqui no nosso somador, ó. 0 mais 0 tá dando 1. Não é, né? Bom, pra ele tá dando 1, o fiozinho branco tem que estar alto, que é o menos significativo. Vamos medir aqui, tá em 20 volts já, né? Vou colocar aqui no terra, né? Senão a gente não vai conseguir medir. Ó, vamos ver aqui. Batata. O 1 está alto, então realmente o problema tá pra cá, não é aqui, tá? O 1 tá alto, então faz sentido ter o número 1 aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ver a entrada, né? Ó, o carry in tem que estar 0. 0, para ele fazer a soma, né? Se a gente colocar em 1, ele faz subtração. Vamos ver aqui o carry in, às vezes tem algum curto-circuito no meio do caminho, ó lá. Não, tá 0. Vamos ver as entradas? Alguém aqui tem que estar alto, senão tem problema no transistor. Primeira entrada aqui, 0,17, tá certinho. Que é a queda de tensão, né, que tem aqui nesses resistores aqui de pull down. O outro que vem do shore, aqui ó, vem aqui do shore. Opa, tá alto, 4.8, tá alto. Aí a gente tem que ver por que tá alto, né? Se é um problema nessa porta, nesse transistor, alguma coisa aqui, ou antes, ou aqui no porta short, tá? Só pra gente confirmar, né? Aqui, como aqui tá 0 e 0, a entrada tá 0. A entrada positiva, negativa é essa aqui. Então, a gente sabe que o bit menos significativo, que é o branco, tá em 0. Só pra gente confirmar aqui, ó, no nosso transistorzinho aqui, ó. Opa, aqui, ó. 0. 0,14, né? É a queda no resistor de pull down. Então, ó, a gente vamos medir aqui na outra entrada da mesma porta, né? Ó lá, tá dando 0. Aqui, ó, 0. Que é essa tensão aqui. Tá dando 0. Ó, tá zeradinho. Não tem corrente no resistor. Ou muito baixo, né, no caso. Insignificante. Então, o problema pode estar aqui, né, nessas portas, ou pode estar aqui. Bom, eu já fiz uma análise. E, bom, pode ser um curto aqui no fiozinho laranja, né? Vamos ver se é um curto no fiozinho laranja. Mas eu já fiz uma análise, tá? Não é fiozinho laranja. Quer ver, ó? Ó. Opa, aqui embaixo. Ó. Não é. Ai, caraca. Com o circuito ligado. Não vamos medir nada mesmo, né? Ó, aqui, ó. Tá bom. Ó. Não tem curto aqui, tá? Na entrada. Então, provavelmente é na porta short aqui. Pra tá alto aqui, né? E não ter curto, provavelmente é na porta short. Então, eu fiz todos os testes nesses transistores aqui da porta short. E eu encontrei esse aqui defeituoso. Eu não vou conseguir medir com uma... Ah, não, acho que até dá pra medir com uma mão, será? Eu teria que medir na base aqui, ó. Não vai dar, não. Deixa eu ver se eu deixar essa ali encostadinha assim, ó. Ó, eu vou medir base e emissor. Ó lá. 162. Aliás, base e coletor. Base e emissor, que é o base e o negativo aqui. Tá alto. Então, deixa eu medir de novo aqui. Tá aberto, acho. Aqui, ó. Tá aberto. Então, esse cara aqui é o problema. Eu medi esses outros aqui, eles estão bons. Esse é o cara. E agora pra gente trocar ele aí? Será que eu consigo trocar ele no lugar? Não vai dar, não. Eu vou tentar. Ó, turma, eu vou ver se eu consigo fazer aqui, se ficar bom. Porque eu tô numa gambiarra monstra aqui, tá? E o celular tá bem na frente, não sei nem se eu vou conseguir fazer
essa substituição tão fácil. Deixa eu pegar o transistor aqui. Podia já ter pego, né? Vou pegar aqui com vocês. Mais um transistorzinho, né? Daqueles 1000 lá. Vamos... Só que aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar os terminais, tá? Se ficar meio fora de esquadra aí, vocês me perdoam, galera, que eu tô numa gambiarra aqui, só pra mostrar pra vocês. Fazendo aqui, tá? Eu vou ter que tirar esse resistor. Não sei se eu vou conseguir fazer com vocês aí na minha frente, não. Ó, vou pegar aqui. Vamos ter que remover esse resistor. Como que eu vou remover ele? Bom, ele tá meio solto. Acho que tá dando pra ver aí, né? Se eu colocar mais de lado assim, ó. Deixa eu soltar o terra dele. Eu soltei o terra, dá um tempinho pra esfriar. Que eu vou fazer assim, ó. Vou cortar aqui, ó. E aí aqui. Aí, ó, soltou. Aqui. Deixa eu até dar uma medida ali fora. Espero que seja ele mesmo, né? Porque às vezes tá no circuito. Eu comparei com o outro, né? Tive essa destreza de comparar com o outro ali. Acho que dá pra ver, né? Ó, vamos medir ele aqui. Base. Base emissor. Tá alto. Vamos por base coletor. Olha lá, 158. Bichado mesmo, tá ruim. Não aguentou não repuxo. Não sei nem por... Não sei por quê, porque ele não é nem um transistor de entrada, né? Porque às vezes se ele fosse o de entrada da porta, podia falar, ah, não, deu um tranco, sei lá. Deu um curto-circuito, deu um tranco, né? Às vezes dá um mau contato ali, alguma coisa assim. Mas um transistorzinho lá no meio... Muito estranho. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que soldar. Antes eu vou fazer só essa voltinha aqui pra fazer um ganchinho. Aquele ganchinho que eu já mostrei, né? Aí aqui, ó, vou enganchar ele aqui, ó, no resistor. Aí. Deixar ele aqui assim, ó. Ver se eu apoio ele aqui. Acho que vou ter que soldar ele agora. Solda prévia, né? Só um... Isso aqui. Temerário o negócio aqui, viu? Eu vou fazer só uma bolota de solda mesmo. Acho que não vamos ter problema. Que ele tá enganchado, tá vendo? Ele tá meio que enganchado aqui, ó, nas perninhas. Enganchei ele aqui nas perninhas desse resistor aqui. Se não soltar o resistor, tá bom.
Bolotão, opa. Bolotão de solda. A entrada. Ficou uma gambiarra, né? Não ficou bonito, não. Mas é melhor do que fazer outra porta-shore, né? Porta-shore aí demora uns 20 minutos, apesar que essas 4 aí eu fiz em série, né? Que eu fazia em uma, eu fazia nas outras 3. Aí eu demorei só aí 1h e pouquinho aí, 1h20 aí. Bom, enfim, né? Vamos cortar aqui. Nossa senhora, quase voou no meu olho essa merda aí. Aí, tá. Aqui como que ficou. Ficou tão ruim assim. Vamos lá, né? Deixa eu... vamos fazer sem cortes. Vou tentar fazer sem cortes aí. Tirar esse meu suporte aqui, que na verdade é o pote de parafusos, né? Eu só faço uma gambiarra ali pra prender aí a câmera. Tchan, tchan, tchan. Vamos lá. Será que vai dar 0 mais 0 igual a 0? Fala a verdade. Fala a verdade, fala a verdade. Olha lá. Eu não vou desligar todas as luzes não, tá, turma? Minha sombra aqui mesmo. Ó, vamos ver se tá fazendo a soma direitinho. Olha lá. 1 mais 1, 1. 1 mais 0, 1, aliás. 1 mais 1, 2. Ih, caceta. Tá de rosca o negócio, hein? 4 é esse aqui, ó. Tá começando a dar uns maus contatos aqui, cara. Olha lá o 4 aparecendo, ó. O 4 qual que é? O roxo, né? Tá com mau contato com o canto aqui. Parece ser aqui. Olha lá. Quando eu mexo aqui, ó. Eu acho que é o problema no fio, porque esses fios são muito finos e aí você fica mexendo neles, eles quebram. Eu vou cortar um pedacinho do fio aqui e jogar ele pra cá, peraí. Prontinho, o problema era a solda do terra aqui, ó. Eu tenho que prestar mais atenção na hora de soldar, tá? Eu não queria dar uma volta no componente, porque depois pode soldar, que nem a gente viu ali, é um inferno, né? Mas também, se a gente não tiver contato, fica difícil, né? Bom, vamos continuar então aqui, ó. Vamos colocar 3 aqui, ó. 3 mais 3, 6. Vamos colocar 2 aqui. 5 por 7 mais 3, 10. 7 mais 1, opa, deu uma coisinha aqui, deu um delay. 8. Eu acho que é a chavinha. Tô meio desconfiado já dessa chavinha aqui. Mas enfim, tá funcionando. A soma tá funcionando, né? Olha lá, 5 mais 1, 6. 1 mais... Aqui, ó. 5 mais 1, 6. 8 mais 1, 9. A soma tá certa. Agora vamos ver a subtração, né? Bom, então, só para falar alguns detalhes práticos, tá? Quando a gente está fazendo subtração. E depois a gente também vai ver isso na prática, né? Vai subtrair, vamos ver o que vai acontecer lá no nosso subtrator. Só para ficar bem explicadinho, que existe uma diferença quando a gente está fazendo soma e quando a gente está fazendo subtração, tá? Na forma do resultado. Porque a subtração, ó, que seria o complemento de 2, né? Que a nossa resposta ela sai. Quando a gente faz a subtração, a nossa resposta também sai em complemento de 2. E tem uma diferença, ó, vocês podem ver aqui a partir do 8, ó, que tem uma diferença de representação.
Então, o número decimal, quando a gente está somando dois números positivos, ele tem uma forma. E quando a gente está fazendo subtração, ele tem outra forma. É a mesma forma, mas ele tem uma outra interpretação. Ó, aqui, ó, o número, se você for ver bem aqui, ó, o número é o mesmo, tá vendo? Ó? É o mesmo. 1000 é 8 quando a gente está falando da soma, só que quando a gente está falando de subtração, se você fizer uma subtração e você obtiver 1000 na saída, não é 8, é menos 8. Então, quando a gente for exibir esse valor para o usuário, nós, né, que estamos montando o circuito, tem que ter cuidado com isso. Ou então o usuário ele tem que se precaver e já saber disso, né, que ele está obtendo uma resposta falsa. E é o que vai acontecer com a gente, porque a gente vai ver visualmente a subtração e o nosso circuitinho lá que exibe para a gente, né, o usuário, ele só trata números positivos. Então, quando ele chegar o número 8 negativo, ele não vai mostrar 8 negativo, ele vai mostrar 8. E quando for... Nossa, é ruim essa caneta aqui, hein? E, por exemplo, se ele obtiver, por exemplo, o 2, ó, aliás, perdão, o menos 2 aqui, ó, menos 2 tá até marcadinho, ele vai exibir pra gente o 14, porque ele não sabe interpretar números positivos. O número positivo é um 0, que seria o 14, mais o negativo, lembra? Esse bit aqui, ele significa sinal. É uma característica dos números em complemento de 2. O último número, ele é sempre o sinal. O último número seria o quê? O mais significativo. Ele é sempre o sinal. Então, se você estiver fazendo uma subtração e você obtiver um número que o mais significativo, que nem eu circulei aqui, por 1, quer dizer que o seu número ele é negativo. E se ele for 0, aqui ó, se ele for 0, quer dizer que o número ele é positivo, tá vendo? Ó? Número começando com 0 é positivo e número começando com 1 negativo. Quando você estiver fazendo uma subtração. Se você estiver fazendo uma soma, ok, né? Continua que nem era antes. Mas ao fazer a subtração, a gente tem que se ligar nisso aí. É que nem essa continha que eu coloquei aqui, tá vendo? Ó? Eu fiz aqui um 5 menos 3, deu 2. A resposta dá 2. Que o complemento de 2, a resposta dá 2. E quando a gente for fazer 5 menos 7, por exemplo, a resposta é menos 2. Mas pra gente tudo se passa como se fosse um 14. Se a gente não soubesse que está fazendo subtração, a gente ia achar que é o número 14. Então vamos fazer uma combinações agora na prática, né? Uma combinações de subtração. Vamos pegar o número 7, fixar ele, que é o meio da tabela. E se for subtraindo 0, 1, 2, 3, a gente vai observar no nosso display isso aqui, porque o nosso circuito integrado que transforma binário para display de 7 segmentos, ele só trabalha com soma, então para ele todo número que chega é positivo. Porém, como a gente sabe que a gente está fazendo uma subtração, a gente interpreta dessa forma aqui, tá? Então, o nosso circuito integrado não sabe, ele vai mostrar 14, mas a gente sabe que é uma subtração, então na nossa mente a gente sabe que quando ele mostrar 14, a nossa conta está dando menos 2, tá? E assim para os outros números também. Se ele mostrar 11, quer dizer que ele está menos 5, né? Quer dizer que a conta deu menos 5, e assim para todos os outros. Isso é uma coisa só que acontece, é uma propriedade do complemento de 2, né? A gente tem que. É uma coisa física que acontece e a gente tem que tratar isso no nosso processador, se for conveniente, se for o caso, tá? A gente não vai fazer esse tratamento para mostrar para o usuário, mas quando a gente estiver utilizando o nosso circuito, a gente tem que saber disso aí, tá bom? O importante é isso aqui, eu queria mostrar isso aqui, ó. As equivalências. 9 é menos 7, então se a conta der menos 6, a gente vai mostrar o 10. O menos 6 em complemento de 2 é equivalente a 10 em binário normal, tá? E vamos agora então para a parte prática, que é a parte mais legal. Vamos lá. Bom, então vamos fazer o nosso teste final. E para isso a gente vai pegar todas essas contas. Eu peguei o número 7 porque ele é o meio da tabela, tá? E aí a gente vai variar outro número. Então a gente consegue testar aqui uma boa gama, né, de
de contas, e a gente pode considerar aí que ele esteja funcionando normalmente, tá? Bom, aqui quando a gente for fazer contas que a resposta é positiva, não há erro de interpretação. Então, 7 menos 6 vai dar 1, 7 menos 5, 2, né? Até 7 menos 0, 7. 7 menos 7, 0, né? A gente consegue ver isso aqui normalmente. O problema é quando for negativo as contas. Porque lembra, né? Como explicado lá na teoria, o número menos 1 e o 15 é o mesmo. É só uma questão de interpretação. De a gente lembrar que o bit mais significativo é sinal. Então, se você lembrar que o bit mais significativo é sinal, você sabe que é menos 1. Mas o nosso decodificador aqui que a gente está usando no caso, ele não sabe, tá? Ele não foi preparado para isso. A gente podia desenvolver um circuito para isso, né? Preparado para isso. Ou então um circuito integrado, não sei se tem, né? Que consegue interpretar números negativos. Eu acredito que não, tá? Mas se existisse, ou se a gente desenvolvesse, a gente conseguiria fazer essa conversão direta, mas não dá. E aí a gente tem que lembrar que o menos 1, né, 1 negativo, ele equivale ao número 15 positivo, tá? Então quando chegar os bits aqui na porta, ele vai estar marcando o número 15. Porém, aí tem um outro detalhe também que a gente tem que saber, né? Que como aqui só tem esse circuito integrado ele só consegue trabalhar com um display de 7 segmentos, não dá pra gente mostrar o número 15, né? Mas ele mostra um código pra gente que a gente sabe que ele tá recebendo o número 15 e ele tá informando pra gente que é o número 15 quando o displayzinho está apagado, tá? E a mesma coisa acontece com os outros números que tem dois dígitos. Por exemplo, quando é menos 2, ele interpreta como 14. E aí a gente vai ter esse símbolo aqui, que parece um E sem essa partezinha de cima, né? Então ele fica um E com a partezinha de cima apagado. Quando dá menos 13, ele interpreta como 13 e ele dá um C aqui na parte de cima e um risquinho embaixo. É como se fosse um E sem esse segmento aqui, né? O número menos 4 e o 12, ele interpreta, ele mostra, na verdade, pra gente como um U aqui na parte de cima do display. O menos 5, ele interpreta como 11 e ele vai mostrar como um C ao contrário aqui na parte de baixo do display, tá? O menos 6 ele vai interpretar como 10 como um C, agora no sentido certo, aqui embaixo, como se fosse um C minúsculo, né? O menos 7 ele vai interpretar como 9 e o menos 8 como 8, tá? Então eu vou deixar aqui, ó, só pra gente lembrar bem. Deixa eu ver se aqui... Deixa eu só dar uma posicionada aqui, ó. Se a gente precisar consultar, apesar que eu vou estar com a luz apagada, tá? Mas tá aí, ó. Eu vou apagar a luz que a gente fica melhor pra gente ver, tá? E vamos ligar aqui também o circuitinho. Tá aí. 0 menos 0, 0. Vamos colocar 7 no primeiro valor aqui, ó. 7, 4. A gente liga o 1, o 3 e o 7. Bom, primeira conta deu certo, né? 7 menos 7, 7. Agora vamos colocar 1 aqui, né? Vamos ver se ele vai fazer a conta certinho. 7 menos 1, 6. Agora vamos descer de novo aqui e vamos colocar o número 2. Vamos ver se ele vai fazer a conta certinho. 7 menos 2, 5. Vamos colocar 3. 4, certinho. Vamos pôr 5 aqui. Desce esse, pôr 5 aqui. Aliás, 5 não, 4, né? 7 menos 4, 3. Agora vamos colocar o 5. 7 menos 5, 2. Ó, tá certinho. Aqui, ó, vamos colocar o 6. Ó, 7 menos 6, 1. E o 7 menos 7, 0. A parte positiva tá certinho, tá? A parte negativa também provavelmente vai dar, né? A menos que a gente tenha um problema no último módulo ali. Mas vamos colocar o 8 aqui. Lembrando que o 8 é menos 1, que ele marca como 15, né? Interpreta como 15. E o LED, aliás, o display vai estar totalmente apagado. Vamos pôr então aqui um 8. Olha lá, certinho, ele apagou todo o display. É isso mesmo que a gente esperava. Agora vamos colocar 9. O 9 é menos 2, que ele interpreta como menos 14, que vai dar aquele E... Opa, tá com mau contato aqui. Vai dar aquele E sem
risquinho em cima. Vamos lá marcar o 9 aqui. Aí, ó. O Ezinho sem o risquinho de cima. Certinho. Ele tá mostrando 14, que é o menos 2. 7 menos 10. Agora vamos fazer o menos 10. Ele teria que ser o... Ele daria menos 3, né? Menos 10 a gente liga desce esse aqui, né? E sobe esse aqui. Olha lá. O 13 é isso mesmo. É o C em cima ligado embaixo. Então tá certinho. C em cima e esse segmento de baixo. E aqui a gente vê que tá marcando... tá marcando 10, né? Que é o C embaixo, que é equivalente a 10. A gente pode ter aqui, ó. 10 é o C embaixo. Bom, vamos continuar aqui. Então vamos fazer menos 4, né? Perdão, menos 11, que vai dar menos 4. E é isso mesmo, ó. Um U em cima, que é o 12. O U em cima. Agora vamos colocar menos 12. Menos 12, vamos baixar aqui. Vamos subir esse aqui. O 12 é o U em cima, tá certinho. Então, 7 menos 12 é menos 5, que ele interpreta como 11, que é o Czinho embaixo. Tá certinho, ó, Czinho embaixo. E aí a gente faz o 7 menos 13, que vai dar 10, que vai dar menos 6, né? Que ele vai interpretar como 10, que vai dar o C embaixo, mas da forma certa, não invertido. Então vamos ligar aqui, ó. Olha lá, o C embaixo invertido. Aliás, certo, né? Invertido era o outro. Esse aqui é o certo. O 10 é o C embaixo na forma certinha. E agora a gente coloca 14, vai dar menos 7, ele vai interpretar como 9. Então aqui vai mostrar o 9, né? A gente abaixa esse aqui. E sobe esse aqui. Aí, ó. Deu 9. Certinho. E agora a gente vai colocar 15 aqui. Ele vai apagar esse display, né? Porque ele vai... O 15 para ele apagado. E aqui na resposta vai aparecer 8. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo. Aí, ó. Certinho. Certinho, perfeito. Então o nosso circuitinho está funcionando adequadamente. E aí a gente pode dizer então que está ok, né? Passou aí nos nossos testes. Ficou bem bacana, né? Uma forma bem automatizada aí de fazer a subtração, bem bacana. E é isso, por esse vídeo por enquanto é isso, tá, turma? Vão dizendo aí o que vocês estão achando, se vocês têm sugestões, o que vocês fariam diferente, eu não faria diferente. Se estão gostando do projeto, acompanhando. E a próxima etapa que eu quero fazer é colocar memórias, tá? Eu não lembro se eu já expliquei ou não, mas eu quero trabalhar com um teclado só. Esse aqui a gente não vamos desativar, tá? Porque esse aqui a gente vai usar para ler a memória. Mas o que eu quero fazer? Você coloca um número aqui, aperta um botão, ele memoriza. E aí você memoriza, né? E ele fica memorizado entrando sempre num dos lados, no lado positivo do somador. E o negativo, a gente vai trocando esse número e ele vai fazendo automaticamente, sem ter que a gente... Ele já, aquele primeiro número, né? Ele vai usar o primeiro número menos o que a gente estiver colocando aqui. Então a gente só muda, um número fica fixo e o outro a gente vai mudando aqui, tá? Até que a gente pode colocar um número, aperta o botão de memorizar e troca o número memorizado. E aí a gente vai fazendo aqui com as novas contas, né? Com um novo número memorizado. Então o próximo passo é isso. Eu quero colocar uma memória e ver, será que a gente consegue esse desafio aí? Eu acho que consegue sim, tá? Eu já tô estudando aí algumas memórias com sucesso. E vai ficar bem legal, cara. O nosso projeto tá evoluindo bastante, tá? Mas é isso, né? Vão comentando aí o que vocês estão achando. Eu tô bem empolgado, né? Próximos testes. Digo aí o que vocês estão achando, tá bom, turma? Então, valeu e muito obrigado. Até o próximo vídeo, hein? Até o próximo capítulo.